Então hoje iremos falar sobre a taxa Selic. Taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil, certo? Uma taxa que é de suma importância, porque ela interfere diretamente no dólar, diretamente na taxa dos empréstimos e, logicamente, na própria rentabilidade de alguns títulos pré-fixados. E hoje iremos falar por que essa taxa se encontra nesse patamar. Patamar esse de 2% ao ano. Levando em consideração que em 2015, por exemplo, ela se encontrava a 14,5%. Então, o que acontece? A taxa Selic ela está diretamente ligada à inflação. Então, em 2014 e 2015, a inflação estava alta. Então, a gente tinha que ter uma taxa Selic alta. Por quê? Porque uma taxa Selic alta indica que os juros acabam ficando um pouco mais altos. Então, a tomada de empréstimo diminui. A tomada de empréstimo diminuindo, eu tenho a diminuição do consumo. Diminuição do consumo, diminuição, logicamente, da inflação, certo? Do crescimento e, consequentemente, da inflação. Então, ao longo do tempo que a inflação foi se controlando, a taxa Selic foi se controlando e, logicamente, foi abaixando nesse patamar de 2% ao ano. Isso acaba sendo atrativo, por quê? Porque o inverso também faz sentido. Porque uma taxa Selic agora baixa indica que os juros acabam ficando um pouco mais baixos. A tomada de empréstimo diminui, o consumo aumenta e, logicamente, o crescimento no país aumenta. Perfeito? Só que o que acontece? Hoje vemos notícias falando que a inflação está alta. Então, o preço dos produtos estão aumentando, o arroz, o feijão. E tem um índice que mede isso, que é o principal, que é o índice oficial, que é o IPCA. Índice de Preço do Consumidor Amplo, índice esse calculado e feito, realizado pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo ali do Sistema Financeiro Nacional. O que acontece? Que nem eu falei, a taxa Selic ela está atrelada à inflação. Então, se a inflação está aumentando, a taxa Selic também era para aumentar. Só que por que o governo não está aumentando a taxa Selic? Não está aumentando por conta disso. Então, vou colocar uma imagem aí que representa a composição da dívida pública federal. Certo? Essa dívida pública federal, que é logicamente a dívida do governo. E essa dívida pública federal por indexador, ou seja, essa imagem mostra a dívida pública federal atrelado a um índice, atrelado, por exemplo, a taxa Selic. Então é por esse motivo que o governo não aumenta a taxa Selic. Porque se a gente for parar para ver aí direitinho, 36,3% da dívida do governo está atrelado à taxa Selic. Está atrelado a uma taxa flutuante, que seria a taxa Selic. Então, se o governo aumentar a taxa Selic hoje, ele vai aumentar o custo da sua própria dívida. Então é por isso que, mesmo a inflação está subindo, várias notícias indicando isso, o governo mantém essa taxa Selic nesse patamar de 2%, porque boa parte da sua dívida pública federal, está indexada, está atrelada à taxa Selic, em torno de 36,3%. O aumento da taxa Selic indicaria ali um aumento nos seus custos da sua própria dívida, certo? Então é isso, né? Então é uma coisa que eu estou vendo em algumas pessoas questionando, fui atrás e a gente consegue ter uma noção. Claro que não tem como o Brasil manter essa taxa nesse patamar de 2%, certo? Vai chegar um determinado momento que vai ter que aumentar. Uma taxa assim são taxas de países de primeiro mundo, e o Brasil não é. Então, é isso, né? Vamos só esperar. Mas enquanto isso, o governo mantém a taxa Selic a 2%. Então, espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilhe, comente, e é isso.